Olá, pessoal! Que bom estar com vocês mais uma vez, muito feliz, certo? Espero que todos estejam bem em casa, certo? Com todos os seus familiares. Desejo toda a paz, toda a saúde para todos vocês. Se cuidem, se protejam. Eu sou a professora Kelly, professora de língua portuguesa do município de Ribeira do Pombal, do Colégio EVC Brito. E hoje retomo mais uma vez uma aula com vocês a respeito da terceira atividade remota, sendo que agora não será explicando a atividade remota para vocês, e sim explicando um dos assuntos que está envolvido dentro dessa atividade remota, que é o assunto que nós já conhecemos, mas que vamos nos aprofundar um pouquinho mais, que é sobre conjunção. Tá certo? Então, para essa aula, sejam todos bem-vindos. E qualquer pessoa que, depois dessa aula, sentir alguma dificuldade, não compreendeu bem, vocês podem estar acessando aí embaixo os comentários e colocando a dificuldade que vocês têm no assunto, que aí eu posso estar fazendo outro vídeo para esclarecer essas dúvidas, tá bom? Então, vamos à nossa aula. A todos, sejam bem-vindos. Vamos lá. Bem, como vocês podem observar, nossa aula hoje será sobre conjunção, tá? Na atividade remota que vocês receberam, vai ter uma parte dessa atividade onde vocês irão falar, vão estudar sobre esse assunto, tá certo? Então, para ajudar vocês a compreender melhor, eu trouxe essa aula para explicar um pouco melhor sobre essas conjunções. Dentro dessa classificação de conjunção, primeiro a gente precisa entender morfologicamente o que é essa palavra, o que é essa parte da gramática, tá certo? Então vamos lá. A conjunção é uma palavra invariável que liga as orações ou palavras da mesma oração estabelecendo relação entre elas. Ou seja, professora, a senhora pode explicar em outras palavras? Sim. Por exemplo, é uma palavrinha, eu gosto muito de chamar essa palavra de conectivo, que dentre as nossas construções, seja ela em texto, seja ela em frases, seja ela em questões discursivas, que nós temos que utilizar bastante, porque são palavras que ajudam a estabelecer uma relação de sentido, uma relação entre uma coisa ou outra que nós estamos falando. Não entendi, professora. Por exemplo, é, quando eu pego uma frase como, por exemplo, Maria está trabalhando e viajando. Se eu for analisar essa frase, Maria está trabalhando e viajando, eu tenho aí uma locução verbal, está trabalhando e viajando é um verbo. Tá certo? Então eu tenho aí dois verbos, uma locução verbal e um verbo. Tá certo? Então, dentro desse contexto, eu vou ter um período composto. Por quê? Porque eu tenho mais de um verbo. Eu tenho duas orações. Então, se eu tenho duas orações, eu vou ter aí um período composto. A conjunção, ela vai estabelecer uma relação de sentido entre uma oração e outra. Quando eu digo Maria está trabalhando, vocês entenderam a frase? Sim, ela está trabalhando. Mas eu digo e viajando, eu estou estabelecendo uma relação a outra oração, fazendo a ligação através da conjunção. A conjunção dentro desse contexto aí é a palavrinha e, tá? O e estabelece a relação entre Maria está trabalhando e viajando, tá certo? Então, ela está fazendo essa ligação, essa relação entre uma oração e outra. É essa a função da conjunção. Então, ela é invariável porque ela não muda, ela não vai para o singular, ou ela não vai para o feminino, ela não vai para o masculino, ela não vai para o plural, ela é aquela palavrinha o tempo todo. Seja a frase no singular ou no plural, seja a frase no masculino, no feminino, ela não vai mudar, ela é invariável, tá certo? E como já está indo dentro do contexto, liga orações ou palavras da mesma oração, estabelecendo relações entre elas. Tá certo? Só que assim, dentro da classificação
de conjunções que nós temos dentro da nossa gramática normativa, tá? Nós temos dois tipos de conjunções. Nós temos as conjunções coordenativas e nós temos as conjunções subordinativas, tá? Mas eu não entendi. O que é que tem a ver isso com. Justamente, tem tudo a ver. Quando eu expliquei lá algumas aulas atrás para vocês, quando eu pedi para vocês em casa fazer uma atividade que eu passei sobre frase, oração e período no WhatsApp, lembram dessa atividade que eu passei para vocês? Então, eu também lembro que eu já expliquei aqui numa videoaula para vocês que frase é toda palavra que estabelece uma relação, uma comunicação. Oração é quando dentro daquela frase existe um verbo. E período é quando dentro dessa frase vai existir mais de um verbo, tá? Então, dentro dessa classificação de período, vai existir dois tipos de período, tá? O período composto por coordenação e o período composto por subordinação, certo? O período composto por coordenação é aquele período onde as relações, as orações que existem nela são independentes entre si, uma não precisa da outra para ter sentido. Não entendi, professora. Não entendi o que a senhora quis dizer aí. Bem, muito simples. Quando eu digo assim, Maria está trabalhando, eu tenho quantos verbos aí? Eu tenho uma locução verbal, está trabalhando. Então, eu tenho um verbo, não é verdade? Então, eu tenho uma oração. Aliás, eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma oração, não é verdade? Mas quando eu digo Maria está trabalhando e viajando, viajando é outro verbo, é outra ação. Então, eu estou fazendo o que aí? Eu estou ligando uma oração a outra pela conjunção e, só que uma frase não precisa da outra para ter sentido, porque elas são independentes entre si. É isso que diz uma conjunção coordenativa. Vocês podem até ver logo aí mais à frente, ó, quando eu digo aqui, ó, as conjunções coordenativas, elas ligam palavras ou orações do mesmo valor ou função, ou seja, liga orações independentes. Quando eu digo Maria está trabalhando, vocês não entenderam a frase? Sim. Aí quando eu digo Maria está trabalhando e viajando, eu tenho duas orações ligadas pela conjunção i. Só que essas duas orações, elas não precisam uma da outra para ter sentido. Elas são independentes entre si. Elas estabelecem uma relação de independência, mas que elas estão unidas por essa conjunção. Tá certo? Por isso que elas são conjunções coordenativas, porque as orações que vai existir dentro dessa composição, elas são independentes entre si. Uma não precisa da outra para ter sentido. Elas estabelecem essa relação de independência, ligadas por esse conectivo, por essa conjunção. Tá certo? Já as conjunções subordinativas, ela já segue outra linhagem, que é o que nós não vamos estudar agora, porque hoje, na terceira atividade remota ao qual vocês vão responder, que envolve esse assunto, não vai envolver as conjunções subordinativas, só as conjunções coordenativas. Nas conjunções subordinativas, ela já estabelece outra relação. Elas inserem uma oração na outra, estabelecendo a relação de dependência. Ou seja, uma oração precisa da outra oração para ter sentido ligados por esse conectivo, por essa conjunção. Porque se eu não tiver esse conectivo, ela vai ficar sem coerência, sem coesão nenhuma. Então, eu preciso, nas orações subordinativas, nas orações subordinativas, conjunções subordinativas, as orações, elas dependem uma da outra para ter sentido, ligadas por essa conjunção, tá certo? Então, continuando, aí nós temos aí, dentro desse estudo, os tipos de conjunções coordenativas, tá? Dentro da classificação de conjunções coordenativas, nós temos 5. A conjunção coordenativa aditiva, que pelo sentido dela, pelo valor semântico dela, que são essas aqui, ó, e, nem,
mas também ela tem a função semântica, até pelo próprio falar, na hora que você está lendo uma frase que existe essa conjunção aí, ela tem a função de adicionar uma coisa à outra. Olha o exemplo aqui, ó. Nosso amigo não veio, nem mandou notícia. É como se eu estivesse adicionando uma ação à outra. Então, essa conjunção aqui estabelece essa função semântica de adicionar, de adição, de adicionar uma ação à outra. Por isso que nesse contexto aí, essa função, essa conjunção aí tem essa função semântica, tá certo? A segunda conjunção coordenativa, ela é classificada como adversativa. Até o próprio nome já demonstra uma função semântica. Adversidade, ela mostra a questão da adversidade. E os tipos de conjunções adversativas são mas, porque, todavia, contudo, entretanto. Vocês percebem que até na hora de pronunciar essas palavrinhas, elas têm essa função de adversidade, né? Aí a gente vai lá para a frase, ó. Ele era muito rico, mas não era feliz. Observe a adversidade aqui. Mesmo ele tendo muito dinheiro, ele não era feliz. Tá certo? Então, esse mas, observe tanto nessa frase aqui em cima, nossos amigos não veio nem mandou notícia, quanto nessa aqui, ó, ele era muito rico, mas não era feliz. Observe que tanto essa frase quanto a de baixo, elas são independentes entre si, ó. Ele não era muito rico. Você compreendeu a frase? Sim, ele não era muito rico. Ele não era feliz. Você compreendeu a frase? Sim, compreendi. Por isso que ela tem a função de orações coordenadas, porque eu tenho duas orações ligadas em uma única frase pelo conectivo aqui, pela conjunção, tá? Sendo que cada uma tem uma função semântica diferente. A de cima tem a função semântica de adicionar e a de baixo tem a função semântica de adversidade, tá? Ele era muito rico. Olha o verbo aqui, era, tá vendo? Os dois verbos aqui, duas orações, ligadas pela conjunção, mas trazendo a questão da adversidade. Ele era muito rico, mas não era feliz, tá certo? A terceira conjunção coordenativa é a alternativa. Até o próprio nome já mostra que dá a ideia, a função semântica de alternar, tá certo? Quais são essas conjunções alternativas? Ou, ora, ora, quer, quer. E tem outras também, já, já também é uma conjunção coordenativa, tá certo? Mas, como é que eu poderia compreender isso na frase? Olha aqui, ó. Ora o tempo melhora, ora começa a chuva. Observe que na primeira frase aqui, ó, o tempo melhora. Se eu dissesse assim, o tempo melhora, vocês não compreenderiam a frase? Sim. Se eu dissesse recomeça a chuva, também você também não compreenderia a frase? Sim. Mas elas estão sendo ligadas pela conjunção ora, ora, estabelecendo a questão da alternância. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Tá certo? Ela mostra essa alternância. Então, nós temos aí uma conjunção coordenativa alternativa. Certo? A conclusiva traz a ideia de conclusão. Lembrando a vocês que a conjunção coordenativa vai ligar as duas orações ou mais em frases independentes entre si. As orações são independentes entre si, porque uma não precisa da outra para ter sentido. Mas a conjunção ela vem aí para justamente fazer com que a gente compreenda melhor aquilo que a gente quer dizer ali. Nessa questão da conclusiva, eu trago a ideia de conclusão, de concluir aquilo que eu quero dizer. Então, quando eu digo assim, ó, portanto, logo, por isso, pois, anteposto ao verbo, geralmente as conjunções coordenativas conclusivas, elas vêm antes do verbo, tá? Ó aqui o exemplo, ó. Este cavalo é bravo, portanto,
Tome cuidado. Nós podemos perceber aqui, ó, que este cavalo é bravo. O verbo tá aqui, ó. É bravo. Tá certo? Agora, aí onde ele vem aqui, ó, portanto, tome cuidado. Aqui, ó, o verbo tomar. E olha onde vem a conjunção antes desse segundo verbo. Tá certo? Então, aqui, ó, geralmente a conjunção coordenativa conclusiva, ela vem antes do segundo verbo. Na realidade, ela vem nessa parte aqui dessa oração coordenada, tá? Na segunda parte aqui, ó. Porque a primeira oração coordenada, na segunda oração coordenada conclusiva, tá certo? Porque ela vem antes dos verbos, o portanto traz a ideia de conclusão, fechando o que eu quero dizer, tá certo? Já a explicativa, as conjunções que aqui estão presentes nessa conjunção coordenativa explicativa, traz a ideia de explicar o porquê, tá? Aí eu vou usar as conjunções porque, junto, porque a gente já sabe essa relação de porquê separado, porquê junto. Geralmente, quando eu estou explicando, eu utilizo o porquê junto. Quando eu questiono, quando eu pergunto, eu vou usar o porquê separado, tá certo? Então, dentro desse contexto aí, eu vou usar porquê junto, que é a conjunção que é explicativa, que traz a ideia de explicação, que, pois, pós-posto ao verbo. Ou seja, essa conjunção coordenativa explicativa, ela vai vir depois do verbo. A conclusiva, antes do verbo. E a explicativa, depois do verbo. Olha aqui o exemplo, ó. Volte logo, porque amanhã será tarde, ó. Volte logo. Olha o verbo voltar aqui. Porque amanhã será tarde. Então, ele veio depois do verbo. E ele está explicando por que eu tenho que voltar logo. Então, observe que cada conjunção dessa, a aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva e a explicativa, cada uma tem um valor semântico, tem uma função semântica. Ela traz uma ideia. Por isso que na hora da gente analisar uma frase, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai tentar falar ali, o que a gente vai explicar. Porque é esses conectivos que vai fortalecer a questão do nosso discurso, do nosso argumento. Tá certo? Então, vamos continuar aí, ó. Eu trouxe outras frases para que vocês pudessem compreender melhor, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu digo aqui, ó, Pedro estuda e trabalha. Olhe, o que é que eu falei para vocês sobre período composto? Período composto, ela geralmente vem mais de um verbo na frase, ó. Estuda e trabalha. Eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto. Agora eu quero ver, esse período composto aqui, elas são dependentes ou independentes entre si? Eu digo, Pedro estuda. Então, é a relação de independência, porque eu compreendi perfeitamente bem o que você quer me dizer. Pedro estuda. Se eu quisesse dizer Pedro trabalha, também eu compreenderia perfeitamente bem o que você quer me dizer. Então, eu tenho uma única frase, Pedro estuda e trabalha, ligados pela conjunção e elas são independentes entre si. Ou seja, apesar delas estarem em uma única frase, uma não precisa da outra para poder compreender. Elas são compreendidas na sua unidade. Mas estão em uma única frase, ligados pela conjunção e. Tá certo? E essa conjunção aqui, ela é uma conjunção coordenativa aditiva, porque ela tem a função de adicionar uma coisa à outra. Certo? A segunda frase nós temos: Pedro estuda, mas não aprende. Observe novamente essa frase. Eu tenho duas orações, porque eu tenho o verbo estudar aqui e tenho o verbo aprender aqui. Elas são independentes entre si, porque uma não precisa da outra para ter sentido, mas está ligado
pela conjunção, estabelecendo a relação de uma relação de entendimento daquilo que eu quero dizer. Eu quero dizer que Pedro estuda, mas mesmo ele estudando, ele não aprende. Então, eu trago a conjunção de adversidade, mostrando essa questão, que mesmo ele estudando, ele não aprende. Tá certo? A terceira frase que eu tenho aqui, ó, a vida é sempre a mesma. Quer faça sol, quer faça chuva. Observe que eu tenho aí um período composto. Observe que esse período ela traz frases, orações independentes entre si, ó. A vida é sempre a mesma, quer faça sol. A vida é sempre a mesma, quer faça chuva. Ou seja, eu posso separar essas duas orações aí perfeitamente bem, que vocês irão compreender. Mas elas estão sendo ligadas em uma única frase pela conjunção de alternância. Quer, quer. Aqui, ó, quer, quer. Então, ela tem a relação aí, ela é conjunção coordenativa, porque ela estabelece a relação independente entre si, as orações, e é ligada pela conjunção coordenativa alternativa. Tá certo? Continuando, a próxima frase. Meu irmão estudou muito o ano inteiro. Então, eu tenho uma consequência para isso aí. Ou ele foi bom, ou ele foi ruim. Eu tenho uma consequência. Então, a gente já tem uma ideia. Quando a gente lê a frase, a gente já percebe o que é que essa frase vai trazer logo por conseguinte. Tá? Então, quando eu digo, meu irmão estudou muito o ano inteiro, logo devo ir bem nos exames. Eu trago a ideia de conclusão. Olhe como a conjunção ela encaixa bem. Por isso que a gente tem que entender a função da conjunção na frase, porque quando eu coloco essa conjunção aí, eu trago a ideia, a semântica de concluir a frase. Meu irmão estudou muito o ano inteiro. Logo, deve ir bem nos exames. Então, esse logo está unindo essa oração à outra, entretanto, elas são independentes entre si, mas elas estabelecem uma relação semântica de conclusão, tá certo? E a última, não menos importante, a gente pode já perceber aqui, ó, vá rápido, ó, vá. Ó o verbo aqui, vá, já tem uma oração. Pois já está começando a chover. Já está começando a chover. É a segunda oração. Ou seja, eu tenho duas orações independentes entre si. Uma não precisa da outra para a gente poder compreender, mas elas estão unidas em uma única oração por essa conjunção chamada de conjunção coordenativa explicativa, porque o pois aqui está ligando essa oração a essa com a função de explicação. Vá rápido. Por que eu tenho que ir rápido? Porque já está começando a chover. É uma explicação. Tá certo, gente? E para finalizar a nossa aula, não menos muito importante, mas necessário também, é a gente fazer um mapa conceitual sobre o assunto que vocês estão estudando. Lembrando a vocês que essa palavra conjunção é uma das partes da gramática que é extremamente necessário a gente conhecer, para a gente até poder melhorar a nossa construção na escrita, até mesmo na hora também de falar, tá certo? E aí a gente precisa entender qual é o valor das conjunções dentre as colocações que nós falamos. Por exemplo, aqui eu tenho um mapa desses tipos de conjunções que nós vamos conhecer, que nós conhecemos e vamos conhecer mais. Nós temos aqui as conjunções coordenativas, ao qual eu expliquei para vocês agora. E nós temos também as conjunções subordinativas, das quais nós vamos estudar logo mais à frente, tá certo? Mas hoje nós temos aqui, ó, a aditiva e os exemplos de conjunções aditivas, alternativa, o exemplo de conjunções alternativas, coordenativas, adversativa, exemplo de conjunções adversativa,
conclusiva, exemplo de conjunção conclusiva, e explicativa, exemplo de conjunção explicativa. Dentre essas conjunções, essas são as mais simples, as mais fáceis de ser compreendida. A gente consegue compreender bem o valor semântico delas. Você observa na frase, você entende qual é aquela função que ela está querendo passar para mim, qual é aquela mensagem que ela está querendo passar para mim, tá certo? As outras logo abaixo aqui, ó, proporcional, consecutiva, final, comparativa, conformativa, condicional, concessiva, causal, temporal, proporcional, são conjunções subordinativas que nós vamos ver mais à frente, tá certo? Para essa atividade remota, para a terceira atividade remota que foi entregue no dia 17 de junho, é importante você conhecer as conjunções coordenativas, porque são essas que nós vamos poder são essas que a gente precisa conhecer para poder estar respondendo lá a atividade de vocês. Tá certo, gente? Então está aí o mapa, trazendo alguns exemplos dela, tá certo? Então vamos finalizar por agora a nossa aula, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender esse assunto, que é um assunto que requer da gente muita atenção, principalmente porque nós estudamos a nossa língua, nós estudamos porque precisamos falar bem a nossa língua e precisamos escrever bem a nossa língua. E, além de tudo, precisamos entender o que é que os textos, as mensagens é passado para nós, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Esse é apenas um dos assuntos que envolve a terceira atividade remota. Eu vou estar gravando o próximo vídeo ajudando vocês a responder a atividade remota e tirando as dúvidas de vocês. Lembrando, se houve dúvida nesse assunto, vocês podem estar pesquisando material, podem estar estudando material em outros canais. E se tiver dúvida e quer que eu tire a dúvida de vocês, coloque no link aí, no comentário aí abaixo, coloque lá, ó, professora, fiquei com dúvida e tal coisa. E a gente estará gravando outro vídeo para poder estar solucionando a dúvida de vocês. Tá certo? Espero poder vê-los logo. Um beijo no coração de cada um e até mais.